Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro A Caminho da Luz. Daremos início ao capítulo 3. Vocês perceberam que no primeiro vídeo eu até fiz um esforço ali de estar arrumadinha, mas, gente, a verdade verdadeira que não quer calar é que esse é meu uniforme. Tá frio aqui, eu passo frio, eu coloco pijama o tempo todo. Tipo, esse é o meu pijama, que debaixo do pijama tem outra blusa, que tem outra blusa e que tem a calça aqui e a coberta. Então tá muito frio aqui. Faz em torno de 1 grau. Aí durante o dia, de vez em quando 10. E quando a gente tem bastante sorte, faz 15. Mas no inverno, vocês vão me ver muito com esse pijaminha aqui. Isso aqui é lava, sacode e veste. Tá bom? Espero que vocês tenham uma ótima semana e vamos dar início aos nossos estudos. Capítulo 3: As raças adâmicas. O sistema de Capella. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico Sol entre os astros que são os mais vizinhos. Ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo a regular distância existente entre Capella e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com uma velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Aqui nesse primeiro parágrafo, o Emmanuel está apresentando o sistema de Capella. É um sistema que está na constelação de Cocheiro. Capella, assim como a Terra, tem o seu próprio Sol e vários planetas ao seu redor. Um dos planetas, que foi o último a transicionar, estava transicionando naquela época, assim como a Terra está fazendo agora. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência. Marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios da fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade e do seu infeliz orgulho. Bom, nesse segundo parágrafo aqui, Emmanuel dá um tapa na nossa cara, falando que no sistema de Capella, diferentemente da Terra, os planetas eles já tinham se purificado, não só moralmente como fisicamente. Diferentemente da Terra, onde a gente continua em guerra, continua matando uns aos outros, como nas eras pré-históricas, que a gente não faz esforço suficiente para extinguir o egoísmo, a vaidade e o nosso orgulho. O mundo em transições. Há muitos milênios, um dos orbes da Capella, que guarda muita afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas do século XX, nesse crepúsculo de civilização. Então, naquele momento em Capella, naquele orbe, aqui naquele planeta dentro de Capella, eles estavam chegando ao que nós estamos no século XX, no processo de transição. Que a gente consegue observar, né, galera? Tipo, a gente está no processo de transição, não está sendo assim, todo mundo morre e vamos levar o povo para outro planeta. Não, é um processo que está sendo feito vagarosamente, né? É um processo lento,
onde tem muito planejamento espiritual, onde alguns espíritos já não, pela sua vibração, já não conseguem mais reencarnar na Terra, outros espíritos tiveram a sua última chance para se elevar, porque para ficar numa Terra em transição, o que significa transição? Nós estamos mudando, nós estamos passando por muitas mudanças, transicionando para uma nova etapa. E quando isso acontece, a vibração, a frequência energética da Terra aumenta. Espíritos cuja frequência é baixa, eles não comportam, eles não conseguem ficar aqui na Terra. Eles têm que ser transferidos para planetas que comportam a frequência deles, que estão na mesma frequência que eles. É o semelhante atrai semelhante, gente. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedades e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua para as edificações dos seus elevados trabalhos. Alguma semelhança, gente? Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam. Dificultava a consolidação das penosas conquistas dos povos cheios de piedades e virtudes. Então, o que aconteceu? Vamos fazer um saneamento aí, vamos fazer uma limpezinha, porque esses aí, ó, não vão melhorar aqui, não. É isso que ele falou ali. As grandes comunidades espirituais, diretoras dos cosmos, deliberam, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. A espiritualidade é muito sábia, né? Esses espíritos, a gente pode pensar, nossa, mandaram os ladrãozinhos, mandaram os ruinzinhos bem pra terra. É por isso que a gente tá desse jeito. Mas não, esses espíritos, gente, é como se fosse a gente agora, na nossa situação. Aí vamos supor que a gente não conseguiu atingir a frequência necessária para ficar na Terra. Então vamos para outro planeta e vamos reencarnar como primatas. Nós temos o conhecimento já inato, um conhecimento no nosso DNA das nossas vidas anteriores, dessa vida que eu tive aqui na Terra. E mesmo como primata, você vê que esses espíritos, eles têm uma facilidade maior de se desenvolver, vão desenvolver mais rápido. E nessa, você vai levando os mais novos, você vai levando aqueles espíritos que foram criados na Terra, que ainda não têm experiências. São espíritos, irmãos, muito novinhos. São crianças andando. É a criancinha menor de 2 anos imitando o irmãozinho de 6. Tudo que ele faz, o pequenininho quer fazer igual. E é assim que os espíritos superiores pensavam. Esses espíritos, eles viriam para a Terra, apesar de eles terem que trabalhar na sua moralidade, eles trazem consigo experiências de outra vida, sabedoria, e que vai ajudar no progresso da Terra. Espíritos exilados na Terra. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Gente, Jesus, ó, máximo. Eu imagino aquele povão chegando desolado, falando, ai meu Deus, me dá mais uma chance.
por favor, deixa eu voltar, eu juro que dessa vez eu faço certo. E aí vem Jesus consolando eles e mostrando para eles o lado bom da situação. Falando, olha, vocês não só vão evoluir moralmente aqui na Terra, mas vocês também vão ajudar essas almas primitivas, essas almas que acabaram de começar. Façam o seu melhor por essas almas. E aqui será a sua nova casa. É muito bonito, gente, desculpa. E aí eu imagino aquele povão assim, olhando, falando, meu Deus, eu vou voltar a ser primado. Minha cama tão quentinha, e eu vou voltar a dormir na caverna. Olha aquele bicho ali que pode me comer. O que é isso, meu Senhor? Bom, gente, mas Jesus mesmo assim, e aí Jesus para acalmar o coração desses irmãos, ainda garante que ele estará a todo momento ao nosso lado, nos vigiando, nos ajudando, e que não só isso, que ele voltará, que ele descerá em carne para nos guiar. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na fase obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noites do milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam nos seios das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz de Capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Gente, eu acredito que muito desses seres de nós hoje em dia, a gente às vezes não se sente em casa, se sente perdido, sente que a gente está vivendo aqui, mas aqui não é casa, que você se sente um pouco deslocado. Eu acredito muito que esses seres, eles não, essas pessoas, elas vieram reencarnar na Terra e uma delas foram de Capela, sabe? Muitas de Capela, de outros planetas para ajudar na evolução da Terra. E eu imagino esse sentimento de que você não pertence, de que você não é, cadê minha casa, cadê minha família? E eu acredito que os irmãos de Capela sentem isso até hoje. Os que estão aqui até hoje sentem esse vazio, até hoje, essa saudade. Porque, gente, não foi. Eles viveram milênios e milênios em outro planeta, né? E vieram para a Terra para viver mais milênios e milênios. Então é como se você mudasse de país, mas você ainda sente saudade das suas origens, do seu país, que nem eu moro agora na Nova Zelândia, e eu morro de saudade do Brasil, da minha cultura, do meu povo, sabe? Tem muitas coisas que eu já me adaptei aqui, que eu gosto daqui muito e que eu não troco, mas tem coisas, gente, que eu não troco o Brasil por nada. Mas é isso. Fixação dos caracteres raciais. Com auxílio desses espíritos degradados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A natureza ainda era para os trabalhadores da espiritualidade um campo vasto de experiências infinitas, tanto assim que, se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. Gente, mendelismo é o começo, o pai da genética, tá? Veio de Gregor Mendel, que descobriu padrões genéticos nas ervilhas. E o que ele está falando aqui? Ele está falando que, apesar de já estar tendo os primatas, os trabalhadores da luz, eles ainda não tinham acabado com as experiências dentro do globo terrestre. Eles ainda estavam alterando DNAs, eles ainda estavam inserindo novos materiais, eles estavam ali fazendo experiências para
para nos aprimorar, para aprimorar a vida na Terra, mas não só nos humanos, como também nos vegetais, em tudo, para tornar aquilo perfeito. Do jeito que é, né, gente? A Terra é tão linda, é tão linda. Às vezes eu fico de cara de como a Terra é linda. E, e o que que ele fala? Que se Gregor Mendel, estivesse naquela época estudando as ervilhas do mesmo jeito que ele fez na época dele, ele não conseguiria achar nenhum padrão, porque aquelas experiências estavam sempre mudando, então não tinha ainda um padrão genético. A moderna genética não poderia fixar como hoje as expressões dos genes, porquanto, no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longo processo de acrisolamento, imprimindo-se-lhes elementos de astralidade, consolidando-se-lhes as expressões definitivas com vistas às organizações do porvir. Então, é o que a gente falou, eles estavam ainda fazendo experiências nas nossas células, imprimindo elementos astrais. E outra, a vinda desses outros seres de outros planetas, gente, traz uma carga genética diferente também. Diferente da que foi criada na Terra. E que com a mistura, com a nossa integração, foi mudando também a nossa carga genética. Se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas requeria a contribuição do tempo, até que se abandonasse a penosa e longa tarefa da sua fixação. Origem das raças brancas. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas a que nos referimos ainda há pouco. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. O que ele está falando que aqueles irmãos que vieram de Capela, eles foram divididos proporcionalmente nas principais regiões da Terra, onde nós tínhamos grandes populações primatas já. Então, eles foram divididos ali. Um grande acontecimento se verificara no planeta. É que, com essas entidades, nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. E a mistura desses, que eles vieram como primatas também, reencarnaram num corpo primata, mas eles têm o seu DNA já impresso. Eles têm uma memória celular diferente, que veio de outros planetas. Apesar de estar encarnando aqui, eles têm essa diferença. O que deu origem à raça branca. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o Istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Então, a maioria dessa raça branca se estabeleceram na Ásia, passaram pela África, se aglomeraram na região do Egito e de Atlântida, que como na história a gente sabe, tem alguns livros espíritas de Atlântida, gente, é muito legal dar uma lida. Tem um livro que eu li, Os Exilados de Capela. Gente, é muito legal ler esse livro, porque vocês vão ter um entendimento do que o Emmanuel está falando aqui muito melhor. Ler aquele livro em conjunto com esse facilita o entendimento. Não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos olvidaram os seus sagrados compromissos. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimento expiatório. Outros, porém,
infelizes e retrógrados permanecem ainda na terra, nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Gente, daquele grupo que veio de Capela, ele está falando, alguns, depois de séculos de sofrimento expiatório, eles conseguiram voltar para aquele planeta. Que ótimo, né, gente? Eu fico muito feliz por eles. Porém, outros tinham muitas dívidas e ainda permanecem na Terra com muitos débitos. Nossa, gente, o que esse povo fez, hein? Dá uma olhada no seu passado, porque se você for para outro planeta, você ainda tem a probabilidade de voltar. Mas quanto você deve, né? Quanto você deve? Será que você vai voltar? Ou você vai ficar para sempre lá? Vai saber, né? Eu fico aqui toda emocionada aqui quando eu falo das palavras de Jesus. Às vezes eu fico pensando se isso não é uma memória que eu tenho dentro de mim da época que eu estava aqui, que eu vim de Capela, se eu vir de Capela. E aí ele falando, eu falei assim, meu Deus, eu ainda não aprendi. E aí eu me sinto emocionada, porque estou ouvindo pela segunda vez e ainda não aprendi. Mas aí é uma suposição. Vai que não foi assim, né? 4 grandes povos. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Gente, eles sentiam tanta saudade de Capela, que mesmo encarnando e esquecendo tudo, tinha aquela lembrança no espírito deles. Aquela lembrança que eles vieram do paraíso e que foi passando de geração em geração, que eles foram expulsos do paraíso. Foi passando por tantos anos que ela foi arquivada nas páginas da Bíblia, que é uma interpretação que eles tiravam. Era aquela saudade que um dos espíritos interpretou de uma maneira e que foi passando de geração para geração. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante da Capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Então, no fim, eles acabaram, 4 grandes grupos foram destacados de Capela. E eles foram se unindo, gente, de acordo com as suas afinidades, sentimentais e linguísticas do cocheiro. Por exemplo, tinha uns ali que era do Brasil, outros ali que era da Inglaterra, outros ali que era da China. E aí, quando encarnem em outro planeta, por mais que eles encarnem várias vezes em diferentes locais, eles vão se encontrando, e aí você vai tendo afinidade, você vai formando aqueles grupos, mas por quê? Aquela afinidade, assim, tem a mesma cultura, mesmo padrão de ideias, então você vai arranjando sua tribo, você vai se acomodando com a sua tribo ali. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas, os gregos, além dos germanos e dos eslavos. As 4 grandes massas de degredados formaram os pródromos, o início, o começo de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela, da raça negra que já existiam. Então aqui já existia a raça amarela e a raça negra. E a mistura desses povos com as raças que já haviam aqui
foram dando isso aqui, essa mistura toda aqui. É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinar-se os defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e idiosincrasias peculiares a cada qual. O que ele quer falar aqui? Que é bem interessante você avaliar a movimentação desses povos no curso da história, porque ali você identifica tanto os defeitos e as virtudes que eles trouxeram de Capela, quanto o antagonismo e as características únicas. Idiosincrasias são características únicas, de comportamento único, particular e peculiar de cada qual, de cada povo. As promessas do Cristo. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas nos seus grupos insulados guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Então, gente, desde que esses espíritos começaram a reencarnar, Cristo nunca os abandonou. E mesmo não estando reencarnado, Cristo mandava os seus mensageiros de luz para ajudar a gente, não só na ciência, como na evolução moral, pessoas que nasciam como Moisés, para guiar um grupo de povos. Então, o Cristo nunca os abandonou. E aquela promessa de que ele ia voltar foi tão forte no coração desses povos que aquilo os mantinham indo, os mantinham reencarnando. Não que eles tivessem outra opção, mas de te dar força, né, gente? Muitas das vezes a gente trabalha aqui, a gente vive o nosso dia a dia e o que estimula? Às vezes você olha assim e fala, meu Deus, pra que eu tô passando por tudo isso? Pra que eu quero isso? Onde que eu vou? Mas aí você tem um filho, você tem outras coisas que te dão motivação para você continuar a sua caminhada. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Então, esses missionários, mensageiros, gente, traziam as epopeias do Evangelho, traziam vamos dizer, não escrituras do Evangelho, mas traziam as histórias que seriam contados futuramente pelo Evangelho, né? Os enviados do infinito falaram na China milenária da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, atual Irã, idealizaram a sua trajetória antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia Védica, era conhecido quase toda a história evangélica que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina, e o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. Então, essa vinda de Jesus estava marcada na memória não só de Israel, estava marcada em todos os povos, cada um, é claro, com a interpretação da sua época, da sua cultura, mas aqui, ó, ele menciona, ó que legal, na China milenária, eles já sabiam dessa celeste figura do Salvador. No Egito, eles já o esperavam, como as profecias. Na Pérsia, idealizavam a sua trajetória. Na Índia, era conhecida quase toda a história evangélica que o sol, milênio futuro, iluminaria na região da Palestina. Em Israel, que sempre esperou Jesus, né? A vinda de Jesus na Terra. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperaram em seu seio acolhedor. Todos os que queriam
localizando em seus caminhos a sua expressão sublime divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo, como a alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias seria o verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Vamos agora, gente, ler. Adivinha o quê? Adivinha o quê? O que vocês nunca leem. Nunca. O rodapé. Vamos aqui, ó. Nota do Emmanuel. Nota do autor espiritual, Chico. Entre as considerações acima e as do capítulo precedente, devemos ponderar o interstício de muitos séculos. Aliás, no que se refere à historiedade das raças adâmicas, será justo meditarmos atentamente no problema da fixação dos caracteres raciais. Apresentando o meu pensamento humilde, procurei demonstrar as largas experiências que os operários do invisível levaram a efeito sobre os complexos celulares, chegando a dizer na impossibilidade de qualquer cogitação mendelista dessa época da evolução planetária. Ele está falando, vamos meditar atentamente ao problema das raças, das fixações raciais. Aí ele falou que ele procurou demonstrar as experiências que os operários do invisível, que é os espíritos puros, levaram nesses complexos celulares. Todas essas modificações genéticas que os espíritos puros estavam responsáveis por fazer para melhorar a nossa carga genética durante toda a nossa evolução. Aos pressupostos de Jesus foi necessária grande soma de tempo no sentido de fixar o tipo humano. E que essas modificações, gente, para a gente ter o que a gente tem hoje, esse corpo físico, essa cara de princesa, não foi de um dia para uma noite. Foram realizadas muitas experiências, levaram milênios e milênios, passaram por várias etapas, e não só a etapa depois dos primatas. Toda etapa de evolução, desde células unicelulares, desde o protoplasma, lá atrás. Assim, pois, referindo-nos aos degredos dos imigrantes de Capela, devemos esclarecer que nessa ocasião já o primata hominis se encontrava arregimentado em tribos numerosas. Como havíamos comentado, gente, quando Capela veio, eles não começaram a evolução deles desde a amebinha, que nem o princípio espiritual, as centelhas que foram trazidas para a Terra. Essas centelhas, elas evoluíram até o primata hominis, só eram centelhas aqui da Terra. Eram espíritos, princípios espirituais, que depois se tornaram espíritos dentro da Terra, que não haviam tido vida material fora da Terra. Quando os exilados de Capela vieram, eles já começaram a reencarnar no primata. Eles não reencarnaram em outras espécies, porque isso seria uma regressão, certo? Eles vieram já reencarnando, apesar de ter voltado a ser primitivo, eles já reencarnaram no humano, como espírito. Eles já tinham a sua individualidade. Eu não sei se vocês chegaram nessa parte do estudo, gente, mas a diferença do princípio espiritual e do espírito é legal dar uma pesquisada. Porque o princípio espiritual, por exemplo, nós temos a centelha divina, que é uma luz, que não tem um corpo material. A centelha divina, ela começa a sua evolução ali no protoplasma, e a partir do momento que ela foi uma célula unicelular, começou a se multiplicar, até ali é tudo princípio espiritual. Quando o princípio espiritual se torna espírito, se torna Kelly, se torna Maria, se torna José, adquire a sua individualidade. Quando eles encarnam no homem, como homem. É ali que a gente começa a nossa evolução moral.
Depois de grandes experiências, foi que as migrações do Parmir se espalharam pelo orbe, obedecendo sagrados roteiros delineados nas alturas. Quanto ao fato de se verificar a reencarnação dos espíritos tão avançados em conhecimento em corpos de raça primigênias, não deve causar repugnância ao entendimento. Lembremos-nos de que um metal puro, como o ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de se apresentar em vaso imundo ou disforme. Olha que legal esse exemplo. Ai, Chico Máximo. Olha que legal esse exemplo que ele coloca. Não fiquemos espantados. Vocês, por favor, não se espantem pelo fato de raças tão evoluídas que vieram de Capela encarnar no corpo primata. Isso não significa que está havendo uma regressão. Ele falou assim, pense num metal puro como ouro. O ouro não vai deixar de ser ouro porque você coloca ele no vaso sujo. Toda oportunidade de realização do bem é sagrada. Quanto ao mais, que fazer com o trabalhador desatento que estraçalha no mal todos os instrumentos perfeitos que lhe são confiados? Seu direito aos aparelhos mais preciosos sofrerá solução de continuidade. A educação generosa e justa ordenará a localização de seus esforços em maquinaria imperfeita, até que saiba valorizar a preciosidades em mão. A todo tempo, a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário, para que o dever cumprido seja o caminho aberto aos direitos novos. Aqui, ele afirma, né, gente? Ele falou assim, o que a gente vai fazer com aquele trabalhador que é desatento e que estraga todos os materiais que lhe são confiados? Aí ele fala, né? A gente não pode pegar esses espíritos e simplesmente evaporar ou acabar com eles. Eles estão tendo mais uma chance, eles têm o direito de vir e vagarosamente trabalhar com esses materiais novamente, até eles aprenderem a dar valor a esse maquinário. Entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântida e de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo de conhecimento dos povos, os exilados de Capela trabalharam proficuamente, adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa de administração, segundo os méritos de cada qual, no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção. Bom, gente, esse último parágrafo aqui, ele só reforça que que os povos exilados de Capela, que não houve um retrocesso, que eles vieram e que continuam trabalhando na sua evolução moral e espiritual, e que toda providência foi justa e seguiu os méritos de cada pessoa. Bom, gente, Deus nunca dá uma cruz maior do que a gente pode carregar, né? Eu adoro esse livro. Eu tô junto com esse estudo aqui, eu já li esse livro, certo? Mas porque eu tô fazendo esse estudo aqui para ajudar no estudo de vocês, eu estou relendo. E é engraçado porque toda vez que eu leio, eu vejo algo diferente. Um conhecimento a mais. Eu estou lendo esse livro com outro livro. Eu gosto muito de ler. E aquele outro livro parece que é um complemento para esse, sabe? É muito engraçado. Hoje eu acordei confusa, sabe? Eu tava falando, meu Deus, eu tô fazendo esses estudos aqui, eu não sei se eu tô fazendo direito, eu não tenho experiência, será que as pessoas estão me entendendo? Eu tenho dificuldade de falar, você tem que ver quantas vezes eu corto esses vídeos ou quantas vezes eu tenho que gravar, até me sentir confortável com a câmera. Eu falei, será que as pessoas estão entendendo o que eu quero dizer? Essas imagens às vezes são um pouco complexas. E eu tava me perguntando, né? E eu abri o YouTube e veio
um vídeo canalizado de Jesus, né? E que falando dos professores e dos espíritos de cura, né? Que trabalham com a cura. E nesse vídeo falava que às vezes a gente acha que o conhecimento, tudo tem que ser muito pensado, tudo tem que ter lógica, mas as pessoas, na verdade, elas não estão procurando essa lógica racional. Elas leem sua energia, elas leem sua intenção. Aquilo vai fazer sentido para elas se ligar, se sintonizar com a energia delas. E aquilo me acalmou bastante, porque eu quero muito. Eu leio muito, só que eu tenho dificuldade de expressar o conhecimento que eu adquiro. E eu gosto muito de sentar e conversar com as pessoas sobre a espiritualidade. Eu acho tudo tão lindo, tão maravilhoso. Para mim, isso é o assunto da mesa de bar, sabe? E eu gostaria muito de passar isso para as pessoas. Eu quero mesmo de coração. Bom, se vocês tiverem qualquer sugestão de que eu possa melhorar, por favor, coloca aí. Eu tô fazendo um curso para aprender a editar também, que está me ajudando bastante. E muito obrigada pela presença de vocês, por estar assistindo esses estudos. E eu realmente espero de coração que esse estudo esteja entrando no seu coração e te ajudando a ser uma pessoa melhor, como faz comigo, sabe? Muito obrigada, gente. Beijos. Segundo Emmanuel, uma humanidade mais avançada foi enviada à Terra para contribuir com a evolução dos povos primitivos. Esses espíritos vieram de um orbe distante, um planeta em transição chamado Capella, onde já haviam alcançado um grau maior de progresso intelectual, mas ainda tinham débitos morais a resgatar. Eles reencarnaram aqui como parte de um projeto espiritual. Eram os chamados exilados de Capella, também conhecidos como raças adâmicas. Esses espíritos trouxeram avanços culturais, artísticos e espirituais. Com sua influência surgiram grandes civilizações da antiguidade, como os egípcios, hindus e hebreus. Cada grupo encarnou em regiões específicas do planeta, plantando as sementes do conhecimento e da fé. Apesar do progresso que trouxeram, esses espíritos também carregavam suas limitações. Tinham que aprender a viver com humildade, justiça e amor, e assim, evoluíam junto com a Terra. Essa narrativa nos ajuda a entender que a evolução da humanidade é guiada e auxiliada por inteligências superiores, e que muitas vezes, as dificuldades que enfrentamos fazem parte de um plano maior para o crescimento do espírito. As raças adâmicas são símbolo de esperança, transformação e da oportunidade divina de recomeçar.